Olá, povo de Deus! Estou começando uma live surpresa para eu colocar um pouco da minha rotina, do que eu estou preparando para você, naquilo que eu estou procurando transmitir da palavra de Deus, ok? Então, eu estou aqui me organizando para ser cada vez mais assertivo naquilo que eu estou transmitindo da palavra de Deus. Lembra que ontem à noite eu fiz uma live sobre as jornadas de Israel no deserto. Eu fiz essa live ontem, as jornadas de Israel no deserto, e demonstrei que Israel, saindo do Egito em Ramsés, até chegar ao Monte Sinai, ele teve 12 acampamentos, contando Ramsés e contando o Monte Sinai. Se nós tirarmos esses dois, eles tiveram 10 acampamentos. Nas próximas lives, nós vamos fazer uma live para cada acampamento. Mas como eu estou me organizando para conseguir fazer isso? Deixe-me ver aqui se eu consigo me organizar aqui no YouTube mudando a minha conexão. Vamos ver. Você está vendo aqui o meu local de trabalho. Aquela primeira parte onde tem o Flipchart, estão diversos estudos que eu comecei a fazer em agosto do ano passado. São estudos muito ricos, que estão basilando a minha jornada cristã desde agosto para hoje. Então, desde agosto para hoje, o que está naquele flip art é o que está guiando, norteando a minha vida cristã. Então, ali deve ter várias páginas que estão anotadas e que em algum momento eu vou trazer isso para as lives. Eu não estou usando ainda nas transmissões que eu estou fazendo o conteúdo daquele material. Ele é muito rico, mas ele precisa de uma base cristã, uma base de entendimento das escrituras muito, muito forte, muito poderoso. E eu estou tentando transmitir. Aqui eu tenho o meu quadro branco em que eu estou trabalhando as minhas anotações. Então, quando eu estou fazendo uma live, eu estou me utilizando deste quadro branco para que eu possa transmitir a você aquilo que eu entendo que faz necessário para gravar. Aqui eu faço a minha mapeamento cognitivo. O que é o mapeamento cognitivo? Eu vou pegando as frases, as palavras principais, vou traçando nesse quadro e aqui eu tenho um cenário. Atrás desse quadro está a minha biblioteca. Então esse quadro, do jeito que está posto aí, ele não me dá acesso muito fácil à minha biblioteca. Vou ter que fazer algumas mudanças aqui. Mas atrás desse quadro, ele está a minha biblioteca teológica. Porque ali, nesse intervalo que você está enxergando ali, está a minha biblioteca técnica. Como eu sou formado em administração e em contabilidade, eu tenho os livros que estão em administração em contabilidade. E ali atrás está a biblioteca da minha esposa, que ela trabalha na área de... ela é formada, ela é mestre em língua portuguesa, então ela tem tanto a área de letras, como ela também é formada em direito, então ela tem a área jurídica ali. Aqui nesse canto, também é uma composição, tá tanto os livros da minha esposa quanto os livros que eu tenho. Se você olhar essa biblioteca, ela é uma biblioteca pequena. Eu já tive em torno de 5.000 livros em todas as áreas do conhecimento meu e de minha esposa. E nós doamos esses livros. E ficamos só com aqueles que a gente entendeu que eram os fundamentais para a nossa jornada cristã. Então, desde que nós vendemos os livros, atrás desse quadro, nós temos uma série de livros que foram comprados depois da entrega daqueles 5.000 que nós tínhamos. E esses 5.000 livros que estão, e esses livros agora que estão atrás desse quadro, uma parte é aqueles que nós considerávamos ponto. Como que eu tomei essa decisão? Imagina você o seguinte, imagina que eu tivesse que ir para uma ilha, e que nesta ilha eu não pudesse levar muitos livros, eu teria que levar os livros essenciais. Você lembra que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse assim, olha,
ele disse assim, olha, eu quero que você me traga os livros. Então, naquela viagem que Paulo pede os livros, ele não podia pedir todos os livros. Então ele tinha que levar alguém tinha que levar para ele os livros que lhe eram necessários. Então, eu tenho certos livros que, se eu tivesse nessa ilha, esses livros seriam suficientes para que eu pudesse continuar meditando na palavra de Deus sem apoio de qualquer outra coisa, senão a Bíblia, esses livros junto com ela. Então eu tenho uma série de livros que eu considero os livros fundamentais, ok? Então vamos voltar na biblioteca. Aqui embaixo, nessa última estante aqui, se você observar, ela tem diversos cadernos pequenos, são os meus cadernos de estudo. Esses cadernos de estudos, trazendo ele aqui, este caderno vermelho aqui, por exemplo, é o caderno de estudo que eu procurei trazer os estudos principais num dado momento. Então, esse caderno aqui, deixa-me ver se eu consigo achar aqui, é o caderno de número 10, aqui, ó. Estudos Bíblicos, o caderno de número 10. Então, quando eu fiz o caderno número 10, eu coloquei diversos estudos aqui que eu considero importantes. Mas eu fui adquirindo cadernos. Então, esse caderno aqui é o caderno de número 10. Eu tenho dificuldade de ler número romano, que não é muito habitual, né? Me parece que é o caderno de número 50 e 45, acho que é 45, se fosse 50 seria L. Então esse é o caderno de número 45. Esse caderno é o caderno de 44. Então aqui, o que eu estou fazendo agora? Esse caderno ele está chegando no fim, faltam algumas folhas para finalizar. Então eu estou pegando agora todos os meus cadernos que estão faltando folhas para finalizar e estou usando eles aqui. Esse caderno aqui, que está aqui, ó, é meu caderno onde eu estou tentando trazer para cá o que está naquele FlipArt lá. Ó. O que eu estou trabalhando naquele FlipArt, eu estou trabalhando neste caderno aqui. Então, o conteúdo que eu estou trazendo para cá, eu estou trazendo nesse caderno aqui. Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui, ó, essas folhas, que é o FlipArt, ó, nesse caso aqui é a prancheta, opaco, bloco, prancheta, opaco, margeado. Essas pranchetas, que é uma folha A2, eu comprei ela porque eu encontrei este material aqui, ó, que é bem firme, parece um papelão. Esse papelão eu consigo colocar e fazer mapeamento cognitivo maior. Por que eu estou fazendo mapeamento cognitivo maior para estudar a palavra de Deus? Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei se você... Deixa-me voltar aqui e voltar para mim de novo. Presta atenção. Quando eu vou estudar a palavra de Deus, por que eu estou usando mapeamento cognitivo? O mapeamento cognitivo eu aprendi quando, há muito tempo atrás, a minha esposa me convidou para ir a uma palestra. E era uma palestra de um adido cultural, um adito cultural da Embaixada Francesa. E ele fez uma palestra que foi a única palestra na minha vida em que eu não entendi 90% do que foi dito. Era muito termo técnico da área de letras. Então 90% do que ele falou não entendi absolutamente nada. Mas eu vi ele fazendo certos desenhos no quadro. Esses desenhos no quadro que eu vi ele fazendo, eu comecei a fazer. Então vamos aqui voltar para o meu caderno aqui, ó. Tá vendo o meu caderno aqui? Aqui são as viagens as 42 estações das marchas de Israel. Observa aqui, ó, que eu tenho aqui Sucote, que significa currais de gado, e aí eu faço certas relações. Isso aqui é mapeamento cognitivo. Aqui, ó. Aqui foi o que eu ministrei ontem, ó. Ramsés, tá todas as viagens de Israel aqui, não tá completo, porque aqui tem 11 viagens. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Faltou a última, que era o Monte Sinai. Então tem 12 viagens aqui. Então aqui eu vou fazendo mapeamento, ó. Mapeamento do corpo. Esse aqui é um estudo no livro de Cantares, onde eu tento encontrar o corpo, o homem e a mulher, e Cantares, fazendo um estudo no livro de Cantares. Aqui, por exemplo, eu tenho o mapeamento da cura, ó. Mapeamento, primeira voz da consciência, segunda voz da consciência, terceiro tormento da consciência, primeira tormento da consciência, segundo tormento da consciência, primeiro sentimento de culpa, segundo sentimento de culpa. E aí, ó, o meu caderno de mapeamento, ó, aqui, ó, é um caderno de eu vou mapeando, ó, estudando aqui, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo, ó, amor derramado, Espírito Santo, ó, tem paz com Deus, por obra de Deus. Então, eu vou mapeando a Bíblia, aqui, ó, eu tenho um mapeamento que eu vou procurando entender baseado em mapeamentos, ó, em mapeamentos. Então, esse material aqui, ó, o Abacuque, ó, oráculo, e aí eu estou colocando só os verbos do Abacuque no passado, ó, ele viu, ele clamou, ele ouviu, ele inquiriu, ele vigiou, ele escreveu, ele intercedeu e ele adorou. Então aqui é um mapeamento de Abacuque. Você pode perceber, ó, que nesse caderno aqui, ó, é um caderno também que vou tudo mapeando, ó. À medida, eu vou assistir um culto, eu levo o caderno, faço um mapeamento no caderno. Eu vou ler um livro, eu faço um mapeamento no caderno. E aí eu vou mapeando. Ó. Aqui, Enoque nasceu, um estudo que eu fiz esses dias atrás. A mesma coisa vai acontecendo nesse caderno aqui, que eu vou mapeando, ó. Aqui nesse caderno aqui, eu estou mapeando o quê? O corpo, a alma, o espírito. Então, eu vou mapeando tudo, ó, o querer, o desejar, o crer, e de acordo com o tabernáculo. E aqui, ó, também, ó, vou mapeando vários conteúdos, ó, tudo está sendo mapeado. Então, aí, ó, aqui, ó, um mapeamento da igreja, da Trindade e do derramamento do Espírito sobre a igreja. Então você observa que eu vou procurando mapear tudo aquilo que eu estou fazendo. E aqui, como é que eu estou desenvolvendo as temáticas para que eu vou passando para vocês aqui no Instagram. Ontem eu fiz a live sobre as 12 jornadas de Israel. De manhã, eu tenho feito a live Manhã com Deus, que é a jornada do tabernáculo. Por que eu uso o tabernáculo como jornada? Porque eu considero impossível, veja bem, eu considero impossível entender as realidades espirituais sem a utilização do tabernáculo de Moisés. Eu acho impossível. E por quê? Porque nós temos certa dificuldade de ligar os pontos. Sabe, lembra que tem aquele livro de... Como é que eu vou fazer? Aqueles livros que você... Palavra cruzada. E tem diversos exercícios ali, são exercícios mentais. E tem um exercício que é ligar os pontos. Então você liga ponto 1, ponto 2, ponto 3. Quando você termina de ligar todos os pontos, você faz um desenho. Nós temos dificuldade de ligar os pontos na palavra de Deus. E muita da falha da nossa caminhada com Deus, ela decorre disso, de que a gente não consegue ligar os pontos. Então, durante muitos anos, eu me concentrei em ligar os pontos. Por que eu tenho tanto caderno? Vou voltar lá, ó. Lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo estão os cadernos que eu utilizo para ligar os pontos. Por que eu estou no caderno 45? Não estou com todas as anotações no caderno. Eu tenho anotações no caderno, eu tenho anotações no computador, eu tenho anotações naqueles cadernos maiores. Eu evito os cadernos maiores, eu padronizo tudo no menor. Mas como eu estou aumentando os mapas cognitivos, eu faço nos cadernos maiores. Mas por que eu tenho que ligar os pontos? Eu gosto de assistir filmes policiais. E nos filmes policiais que tratam de investigação, eu vejo que todas as salas onde estão acontecendo as investigações
tem um quadro, vamos voltar lá, tem um quadro semelhante àquele. E à medida que a investigação prossegue, eles vão colocando naquele quadro a foto quem é o chefão da quadrilha, quem que é o subordinado do chefe, quem liga com quem. E aí tem uma foto num dado momento que ele coloca um ponto de interrogação. Porque, tipo assim, eles começam de baixo para cima. Eles conseguem pegar os elementos que são o menor escalão da bandidagem, coloca embaixo. Aí vai quem é chefe de quem é chefe de quem, e aí ele coloca lá em cima um ponto de interrogação. Quem que é o cabeça dessa organização? Eles não conseguem saber quem que é o cabeça da organização. Então, aquele mapeamento, ele vai permitindo ele fazer isto. Então, o que eu entendi? Ora, se para eu fazer uma investigação policial, eu preciso fazer um mapeamento, para entender o mundo espiritual, eu também preciso mapear. Então, eu começo a fazer esse mapeamento cognitivo. E agora que eu estou aqui usando o Instagram como minha plataforma de ensino, em que eu coloco lá como hashtag dom de ensino, porque o meu propósito é ensinar a palavra de Deus, meu propósito não é pastorear o povo de Deus, é ensinar o povo de Deus, porque o povo de Deus está sendo pastoreado por N pastores. Meu propósito é ensinar a palavra de Deus. Então, eu estou focando em transmitir esse mapeamento cognitivo. Então, como é que eu vou decidir no que vem na próxima live? Eu não sei. Por quê? Eu poderia, e tenho, por exemplo, eu tenho um padrão que eu faço o tabernáculo de Moisés. Então, toda manhã com Deus eu sigo um determinado padrão. Por que eu sigo um determinado padrão na manhã com Deus? Porque por aquele padrão eu vou andando, eu sei que eu posso andar tipo assim 1 ano, e o padrão vai me deixar andar 1 ano naquele padrão. Então eu não tenho que ficar muito preocupado qual vai ser o próximo passo que eu tenho que ensinar, porque o padrão vai me dar o próximo passo. Eu basta olhar para o padrão que eu sei qual é o próximo passo. E qual é o próximo passo que eu vou fazer na live das 20 horas? Eu não criei um padrão ainda. Eu não sei qual que vai ser o próximo passo. Então eu vou fazendo, e quando eu faço uma, eu penso na próxima. Quando eu faço uma, eu penso na próxima. Mas alguém pode dizer, olha, como que eu vou seguir você se nem você sabe qual é a próxima live? Simples. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se a lâmpada para o meu pé é a palavra de Deus, eu tenho luz para hoje. Qual é a luz de amanhã? Depende da luz de hoje. Eu primeiro tenho que pisar na luz de hoje para achar a luz de amanhã. Então, quando a gente anda baseado no princípio do maná que desce do céu todos os dias, eu tenho que identificar qual é o maná que Deus me traz hoje, para que a partir do maná de hoje eu entregue o maná de amanhã. Por quê? Porque entenda uma coisa. A Bíblia diz que o plano é do homem, o firmar o passo é de Deus. Ponto. Ok, eu sei que o plano é do homem, mas eu tinha há muitos anos atrás, quando eu tinha que pregar alguma coisa, eu pensava assim comigo, eu tenho que encontrar uma palavra rema para aquele povo. E aí eu tenho, vamos supor, 1 hora, vamos pegar 3 horas, eu tenho 3 horas para preparar uma mensagem, ok? Como que eu gastava as 3 horas? 2 horas eu ficava procurando o texto para entender qual seria a palavra rema, ou a palavra focada para aquela pessoa, para aquela congregação. Então, eu ficava 2 horas procurando um texto na Bíblia. E aí eu gastava 1 hora preparando a mensagem daquele texto. Até um dia que eu li que toda palavra é divinamente inspirada e apta. Aí eu pensei, ora, se a palavra é divinamente inspirada e apta para ensinar, a Bíblia é apta. Se eu pegar a Bíblia e fechar a Bíblia e abrir a Bíblia ao acaso e apontar um dedo para aquele texto está apto. Qualquer texto que eu pegar está apto. Então não importa muito se eu vou pegar aqui, se eu vou pegar ali, se eu vou pegar colar. Qualquer texto na Bíblia está apto a ensinar. Então, ao invés de eu ficar preocupado em qual texto eu vou escolher, eu escolho, vamos supor assim, um texto aleatório e foco na mensagem daquele texto. Então, desta forma, eu posso pegar qualquer ponto de partida na Bíblia. Eu posso pegar um texto em Gênesis, em Apocalipse, nos Evangelhos, nos livros históricos, nos cantares. Qualquer texto me leva a algum lugar em que Deus quer que eu vá até aquele lugar. Então, a partir dali,
eu vou construindo essa jornada com Deus. Então, quem está me acompanhando sabe tanto quanto eu. Qual é o próximo texto? Não sei. Pode ser. Mas em determinado ponto, sabe quando você pega um veio de ouro? Quando você pega um texto e você fala, peraí, aqui tem alguma coisa. E você começa a cavucar e começa a tirar ouro daquele lugar. Por exemplo, eu fiz uma live ontem. A live da jornada de Israel no deserto. Eu fiz a live, mas eu não pensei na próxima live. Mas terminado aquela live, eu percebi que eu tinha 12 acampamentos. Ora, 12 acampamentos dá 12 lives. Mas os 12 acampamentos dá 12 lives, então vou seguir esse veio. Vamos ver até onde esse veio vai dar. E vou trabalhando os 12 acampamentos. Então vou fazer agora 12 lives. Lembra que eu fiz 45 lives sobre generosidade? Eu tinha um veio ali, eu fui atrás daquele veio. E aquele veio me proporcionou 45 lives. Eu fiz 45 noites aqui às 20 horas, sem perder um dia. Por exemplo, se você me acompanha no Instagram, eu estou escrevendo estudos, comentários no Evangelho de João. Eu já perdi a conta de quantos comentários eu fiz, porque eu nunca falhei um dia. E eu comecei em João, capítulo 1, verso 1, e está seguindo em frente. O único trabalho que eu tenho é toda manhã escrever o próximo comentário. Qual é o próximo? O que vai acontecer no próximo comentário? Eu não sei, depende do que está escrito no texto. Para onde que eu estou caminhando para terminar o livro de João? Quando vai terminar? Não sei, vai um dia acaba. Então vai lá. Se eu trazendo os comentários que eu fiz do Evangelho de João para o Word já me deram 270 páginas do Word. Então, se alguém pudesse e fosse coletando tudo que eu escrevi do Evangelho de João, ele já teria 270 páginas do comentário do Evangelho de João. O comentário, ele está norteando a minha manhã com Deus. Então, eu acordo 3 horas da manhã para fazer a live 5 horas da manhã. O que eu faço das 3 às 5? Eu tenho o meu padrão de leitura bíblica, eu tenho um plano anual de leitura bíblica, então eu sei qual é o que eu vou ler hoje. Então eu vou lá, abro, leio o que eu tenho que ler hoje. Depois que eu termino a minha leitura, qual que é o meu próximo passo? Eu tenho que fazer o comentário do Evangelho de João, eu tenho que fazer o comentário, eu tenho que publicar o comentário. O comentário vai ser publicado para o dia seguinte. Então eu publico o comentário para o dia seguinte. Mas quem está recebendo esse conteúdo? É como você está recebendo pílula. Todo dia você recebe uma porção da palavra de Deus em uma área da palavra para te ensinar, para te instruir. Então, aqui, lembra que eu tenho por princípio que aquilo que eu aprendo eu tenho que passar? Então, aquilo que eu estou aprendendo, eu estou passando. Eu estou aprendendo e estou passando. Mas não é só aprender e passar. Eu estou aprendendo, eu estou sendo transformado por aquilo que eu aprendo e estou passando. A minha vida é como um jogo de videogame. Um jogo de videogame, você tem que passar de fases. E para você passar de uma fase para outra, você tem que preencher os requisitos daquela fase, senão você fica patinando naquela fase e não passa para a fase seguinte. A minha vida espiritual é como os acampamentos de Israel. Por que eu estou falando sobre os acampamentos de Israel? Porque eu enxerguei a minha vida naquela fase dos 12 acampamentos. Eu tenho dito que nós temos que aprender a palavra de Deus baseado na geografia. A geografia do mundo espiritual. Aonde que eu me insiro na geografia do mundo espiritual? Um exemplo. João Batista diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus disse, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, geografia significa ou eu estou dentro do reino ou estou fora do reino. Então, como é que eu sei se eu estou dentro do reino ou estou fora do reino? Eu tenho que procurar isso na Bíblia, porque é muito importante eu saber em que lugar da minha experiência espiritual eu estou. O apóstolo João, ele escreve aos filhos, aos jovens e aos pais. Eu tenho que saber se eu sou um filho, um jovem ou um pai. Então eu tenho que saber o grau de maturidade que eu estou.
Então, se eu não sei disso, eu estou perdido na minha vida espiritual. E o que acontece normalmente com o crente? Ele está tão obstinado em resolver os seus problemas da vida que eles não querem aprender a conhecer a vida como ela é. E como que você conhece a vida? Olhando para a palavra de Deus e aplicando ela para você. Então você diz, eu estou passando por uma tribulação. Quem é na Bíblia que passou uma tribulação igual a que eu estou passando? Ok, eu encontro aquele personagem passou por uma tribulação que eu estou passando. Em que grau da vida dele a tribulação minha se assemelha? Em que momento da vida dele? Como é que Deus falou com ele? Como é que Deus... Então eu vou primeiro estudar aquele personagem, entender a tribulação e como Deus tratou com ela. Aí eu volto para a minha tribulação e digo, agora eu estou entendendo como é que Deus vai fazer. Porque se eu não conheço a verdade, eu não tenho como seguir em frente. Então, eu estou compartilhando com você o meu local de trabalho, como que eu estou fazendo as coisas e como eu estou modelando o que eu estou fazendo. Então, voltando, eu tenho aqui aquele mapa que tem um conteúdo riquíssimo que eu tenho que transformar em conteúdo ministrável. Eu tenho o meu quadro, esse quadro, em que eu estou fazendo um mapeamento cognitivo em tempo real. Quando eu faço esse mapeamento cognitivo que você vê, a maior parte do mapeamento que eu faço é na hora que eu invento o mapeamento. Eu não tenho ele anotado. Aqui, ali embaixo estão os meus cadernos com um monte de mapeamento cognitivo. Aqui eu estou colocando nesta área de trabalho os cadernos que estão em uso, que eu estou preenchendo, que eu estou trabalhando com ele. E aí eu estou fazendo esses mapeamentos cognitivos para que eu possa, a partir do mapeamento, o meu primeiro propósito é pegar aquele material, esse material que você está vendo ali no Flip Art. Deus começou a trabalhar na minha vida para eu chegar nesse material em outubro de 1996. Em 1996 eu tive uma guinada na minha vida que em 1997, em fevereiro, Deus me deu uma direção e ele falou: você vai andar agora a partir de hoje nessa direção. Eu recebi a direção pontualmente em outubro de 96, em fevereiro de 97, Deus disse para que como que aquela direção iria impactar na minha vida, mas eu só fui entender o que Deus disse naqueles 2 momentos 5 anos depois, em 2002. Em 2002, quando eu entendi o que Deus estava fazendo, eu entrei na forma de Deus, eu entrei no laboratório de Deus, eu entrei na modelagem de Deus. Essa modelagem, ela foi se desenvolvendo até 2014. Quando eu cheguei em 2014, eu olhei para trás e falei, o que Deus falou em 1986 se cumpriu na minha vida em 2014. Aquela obra começou e terminou. Mas esta obra que terminou em 2014, ela tinha que prosseguir. E eu tinha que chegar aqui nesse Instagram, nesse momento do Instagram. 2014. Eu trabalho muito com números, mas sem fazer, eu não faço conta de cabeça, então eu tenho que fazer no dedo. 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, são 6 anos. De 2014 até 2016, eu tive que clarear a mente, eu tive que entender o que Deus tinha falado, eu tinha que fazer aquilo ter sentido. Em 2020, eu venho para o Instagram. E agora no Instagram eu estou tentando transmitir o que Deus está falando comigo desde 1996. Na verdade, a minha conversão foi em 79. Deus foi trabalhando esse conteúdo todo e eu estou trazendo esse conteúdo para o Instagram. Então, para onde que eu vou? Eu não sei, eu não preciso saber. Eu preciso saber do dia de hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem está administrando para onde que eu estou indo é Deus. Então ele tem essa jornada. Ele sabe para onde ele está me levando. Tudo que eu tenho que fazer é seguir os seus passos. Isso é seguir a Jesus. Então eu tenho um trabalho intenso de absorver o que está na Bíblia, traduzir no mapa mental,
trazer para dentro do meu coração, me deixar modelar por ele e transmitir para você o que eu estou recebendo. Como que Deus vai fazer com você? Eu mal consigo entender o que Deus está fazendo comigo. Como é que eu vou entender o que Deus está fazendo com você? Você também está andando, você também está numa jornada, você também está aprendendo, você também está recebendo o mesmo conteúdo que eu recebi e você está andando a partir desse conteúdo. O que Deus vai fazer com você? Eu sempre digo, a palavra de Deus vai e não volta vazia, faz o que Deus apraz. O meu papel é te entregar a palavra, mas eu tenho que liberar essa palavra para você. Eu não posso querer regular a tua vida, eu não posso querer controlar a tua vida, eu não posso querer dizer o que você tem que fazer. Por quê? Porque você tem que ter a mesma liberdade que eu tenho de receber a palavra, de interagir com ela, de internalizar ela e de se deixar moldar por ela. Então, você está no mesmo grau de desenvolvimento que eu estou. Você está na mesma liberdade de desenvolvimento que eu estou. Então, qual é o ponto comum que temos entre nós? Eu sei o que Deus está fazendo comigo e estou tentando ser o mais claro possível com você. Eu procuro mostrar para você como é que Deus trabalhou comigo e me transformou na palavra dele. Eu tenho tentado falar para você como é que eu consigo andar com Deus. E eu estou dizendo que eu estou andando com Deus de forma factual. Eu estou andando com Deus desde que eu nasci de novo. Eu estou andando porque uma freira uma vez disse, se você quiser conhecer a palavra de Deus, leia a Bíblia. E se você ler a Bíblia e encontrar erro, o erro não está em você, na Bíblia está em você. Então, aquela freira norteou a maneira como eu ia andar com Deus. E andar com Deus para mim é buscar na palavra de Deus referencial para que durante o meu movimento existencial eu consiga aplicar o que eu estou aprendendo. E ali eu vou andando com Deus. Eu estou tentando transmitir isso para você. Como você vai absorver depende de quanto você vai conseguir aprender de mim. Porque eu vou transmitir aquilo que eu estou recebendo. Se você acha que eu estou recebendo de fonte fidedigna, que é a palavra de Deus, e que eu estou conseguindo transmitir o que eu estou enxergando, e se você conseguir ver o que eu estou vendo, você vai andar pelo caminho que eu estou andando. E qual é o caminho que eu estou andando? Eu estou andando com Deus. Para onde? Eu estou buscando, eu nem posso dizer que eu estou me preparando para o arrebatamento. O arrebatamento para mim não é um fim. O arrebatamento para mim é um meio. É uma mudança de patamar. O arrebatamento para mim é uma variável presente, ela está ali na frente, eu sei que eu estou andando para ela. Eu sei que eu vou ser arrebatado. Como? Eu não sei. O que vai acontecer para eu ser arrebatado? Eu não sei. Eu confio que vou ser arrebatado. Mas a minha pergunta não é nem tanto o que eu vou fazer no arrebatamento. A minha pergunta é o que eu vou fazer no dia seguinte do arrebatamento. Então eu já estou olhando para o dia seguinte. Eu já estou olhando, eu vou ser arrebatado, o arrebatado vai me levar para tal lugar, naquele lugar eu vou para tal lugar, naquele lugar eu vou estar observando determinadas coisas, aquelas coisas que eu vou estar observando, eu vou estar inserido de alguma coisa nela. Então eu não estou me preparando para ser arrebatado. Eu estou me preparando para o que eu vou fazer no dia seguinte, depois do arrebatamento. Então eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei para onde que eu vou para encontrar com Jesus nas nuvens, eu sei o que vai acontecer nas nuvens, eu sei que depois das nuvens para onde que ele vai me levar, já está mostrado, já está demonstrado aonde eu vou estar, eu estou vendo os personagens lá, eu sei que eu vou estar lá no meio. Qual que é o meu papel concreto lá naquele meio? Não sei o que vai destinar para mim, mas eu sei. É como se eu chego numa empresa e aí alguém fala, você é office boy dessa empresa. Ok, o que o office boy faz? Ele leva e traz coisas. Então eu sei que eu vou levar e trazer coisas, isso não importa. Mas eu sei que eu estou dentro daquela empresa, eu sei o que a empresa está produzindo, eu sei que aonde a empresa vai chegar. Então eu sei o que vai acontecer depois do arrebatamento, o que eu vou fazer depois dele. Eu sei o que eu vou fazer daqui nos próximos 1000 anos. Depois do arrebatamento, eu sei o que eu vou fazer depois que eu entrar na eternidade, nos próximos bilhões de anos. Eu sei o que eu vou fazer quando eu estiver lá, eu não estou perdido na história. Deus já me deu suficientes sinais para saber, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Você vai falar, mas como que alguém pode saber dessas coisas? É simples, basta olhar nas escrituras porque está tudo mapeado, está tudo designado, está tudo colocado. É só eu me inserir no contexto de Deus. Aí você vai falar, então você sabe pessoalmente o que vai fazer? Não. Eu sei o norte,
eu sei a direção, eu sei os tempos de Deus, eu sei o que Deus está fazendo em cada tempo, qual o propósito dele, eu estou me inserindo nesses propósitos. Então é assim que eu estou conduzindo a minha jornada com Deus. E eu, como Carol Cantelli fala, né? Aqui é a minha casa agora. O meu púlpito é o Instagram. O meu foco é o Instagram. Toda semana, tudo que está vindo para o Instagram, que eu estou produzindo em vídeo, eu estou jogando para o YouTube. Então, no YouTube tem os vídeos que estão no Instagram. Então, essa semana, daqui a hora que eu terminar aqui, que eu tenho que fazer? Como hoje é domingo, hoje eu desregulo o meu tempo. Eu já fiz a minha leitura bíblica, falta escrever o texto e colocar ele para amanhã. Então, assim que eu terminar aqui, eu vou escrever esse texto. Depois que eu escrever esse texto, eu vou baixar todos os vídeos do Instagram. Depois que eu baixar os vídeos do Instagram, eu vou subir todos eles nas minhas contas do YouTube. Eu tenho 2 contas, uma César Azevedo, outra com César Azevedo. Tá lá, quem quiser assistir, assiste. Tem uma visualização, nenhuma visualização, 2 visualizações, 4 visualizações, mas eu estou estocando, estou pondo os textos lá. Se alguém quer gastar, investir o seu tempo ouvindo os vídeos, fazendo as anotações, vai aprender o que eu estou aprendendo de Deus. O material está disponibilizado, é o que eu faço. Colocar as coisas disponibilizadas para que quem quiser andar comigo possa ver o que eu estou vendo, compreender o que eu estou compreendendo, aprender o que eu estou aprendendo e andar com Deus. Que o Senhor seja louvado. Esta é uma live em que eu estou mostrando o que eu estou fazendo, como estou fazendo, e quem vier me acompanhar sabe por onde eu estou caminhando. Que o Senhor seja louvado.